E aí, pessoal, beleza? Eu, Lebraga, e mais um Papo Descontraído. E hoje o nosso convidado será o percussionista Mauro Refosco, percussionista do Forró in the Dark, David Byrne e também Red Hot Chili Peppers. Beleza? Beleza, Mauro? Como que você tá? Tranquilo, cara. Deixa, Legal, meu. Tá, deixa tá eu, me escutando bem? deixa eu me botar um áudio aqui, cara, só um minutinho. Deixa eu fazer uma parada aqui. Aí, vamos ver se rola. Tá me escutando? Tô, tá bom. O áudio tá Oba, muito então bom. E beleza. você, tá me escutando? Tô, tranquilo. Maravilha, maravilha. E aí? Hoje aqui nesse domingo de sol, né? Pois é, tá um sol Plena bonito, né? primavera. Cara. Maravilha. E como que você tá, Mauro? Como tem passado esses dias? Pô, tudo ótimo, cara. A função, né, assim, com o lance dessa quarentena, a vida deu uma mudada, né? É, Eu tô dono de casa completamente, assim, tem duas filhinhas, aí eu fico tomando conta aham. delas, cozinhando, arrumando a casa. Ainda mais você que sempre tava na correria, né? Pois é. Fica a mesma correria, só que uma coisa diferente, É, né? com uma Assim, correria diferente, né? elas não têm escola, né? Então tem que, tipo, você fica meio de professor, Aham. fica fazendo uma outra função, assim, que é legal pra caramba, né, cara? Ah, é. Vai mudando, né? É, Ainda, o bom é que dá pra ficar passando o tempo com a família, né? pois é, Não isso que tá. é uma das coisas mais legais, assim, né? Que Uhum. nessa loucura toda, nessa tristeza, né? Toda que É, a gente perdeu tanta gente, né? Nessa coisa. é. Um lado Infelizmente. positivo é isso, da gente afinar essas relações, né? De É, família e que é uma coisa bonita. é verdade. Né? E me diz uma coisa, Mário. Já começando aqui nosso papo descontraído, falando sobre a música. Hum. Como que foi seu primeiro contato e quando que foi esse primeiro contato com a música e com instrumentos de percussão? Cara, a primeira coisa com a música foi no, bom, em casa, nos meus pais, na minha casa tinha uma vitrola, né, com os discos. Então tinha uma coisa que eu gostava de escutar muito assim música. Me lembro tinha uma música, eles tinham discos do Chico Buarque, daí tinha uma música que Aham, eu era completamente viciado, assim, escutava todo dia várias vezes, que é Geni e o Zeppelin. Eu me lembro da letra até hoje por causa aham. disso, né, cara? E meu pai tinha um acordeão em casa, se bem que ele era Ó, do lance de música gaúcha, né? Assim, do lance do vaneirão, tinha Ele um já ele shot. tocava. Ele tocava um pouquinho assim, arranhava, muito mal, mas arranhava. E tinha muito disco em casa, sabe? Isso que Uhum, era uma coisa assim legal, que tinha disco dos Bee Gees, disco do Antônio Carlos Jocafe, sabe? Era uma coisa variada, assim, tinha muita música popular. aham, Tinha os discos do Caetano, que eu me lembro, Gil, Chico Buarque e tal. E, e o lance assim da primeira música ao vivo para mim foi em estádio de futebol, que na cidade que eu nasci, Joaçaba, que eu cresci, chama Joaçaba, bem Joaçaba. pequenininha lá no interior de Santa Catarina, tinha um time de futebol que era o Joaçaba Esporte Clube. Aham, E no Joaçaba Esporte Clube daí eu ia direto, né, cara? Quando tinha jogo eu tava lá. Daí aham, sempre tinha uma galera tocando samba, sabe? Uns meia dúzia de gato pingado lá, e eu ficava aham. perto dele, sabe? E daí, tipo, aquela coisa que se alguém deixasse o instrumento largado assim, se tentava pegar tal, daí, daí o cara já sai daí, moleque, sabe? Isso Rolava daí aquela você coisa. tinha quantos anos mais ou menos nessa época aí? Eu tinha, tipo, uns 7 anos, Aham, eu acho que era que eu me lembro, assim, do Joaçaba, dos 7 até os 12, 13, que eu curtia pra caramba, assim, que o Joaçaba era um time, ele jogava na primeira divisão do campeonato aham, estadual, nunca chegou, sempre ficava lá atrás, né? Assim, era um time ruim pra caramba, mas, mas não importava, sabe? Era uma coisa assim de paixão mesmo. E eu gostava de aham. jogar futebol, né, cara? Então,
E Joaçaba tinha um lance de futebol de salão, que era muito forte. E então também tinha, eu jogava futebol de salão, todo dia eu jogava. Então foi com o lance de futebol mesmo, assim, que o lance da música, né? E daí eu me lembro uma vez que meu irmão era mais velho, ele tocava numa fanfarra no colégio dele, e ele levou para casa uma tarola, um tarol. Aham. E daí eu fiquei, pô, fascinado, né? Fiquei brincando com o tarol. Esse tipo de coisa, né, cara? Assim, daí, daí depois, quando meus pais mudaram de cidade, a gente mudou para uma cidade chamada Blumenau, que é uma cidade maior, tal, que é em Santa Catarina também. Uhum. Que até o Felipe, né, Hoskins, é Felipe. de Blumenau. Que daí lá eu tive mais contato com a música. Tinha um teatro, o Teatro Carlos Gomes, que Uhum. eles tinham uns instrumentos de percussão e tinha também uma galera, uns amigos que tocavam música. Então ficou uma... Eu meio que fiquei mais antenado, assim, né? Comecei a aprender mais, a praticar mais e tive, expor a outros tipos de músicas e ao aprendizado, né? A professores. Nesse Daí, período, você já hum, pensava em trabalhar profissionalmente com a música ou ainda não estava rolando? ainda não estava rolando, cara, que era uma fase meio um pouco difícil, assim, essa mudança de Uhum. Joaçaba para Blumenau foi meio difícil, assim, que Joaçaba é uma cidade, é muito bucólica, assim, uma cidade meio, é pequenininha, Uhum. mas era perfeito, porque tinha time de futebol, tinha os amigos, tinha música, tinha todo mundo. Joaçaba, em Santa Catarina, assim, tem a cultura de carnaval é forte, cara. Apesar de ser pequena, é o melhor carnaval Caramba, que que tem. legal. Uhum. Tem 3 escolas de samba, não sei se agora tem 4, mas escola de samba mesmo, assim, que ensaiava, Ah, desfilava. bacana. Então tinha uma, sabe, durante no verão, assim, se escutava, eu escutava da minha casa, dava para escutar o pessoal ensaiando. Então tinha uma coisa forte. Daí quando a gente mudou para Blumenau é uma cidade muito racista. Ser uma coisa assim, já que nós estamos nessa fase de racismo, né, cara, assim, de Eu tinha falar família lá para aqueles lados lá. tinha uma irmã do meu pai que morava lá e mas essa cultura, eu não sei, é uma cultura racista mesmo, sabe? Ser bem aberto assim. É. E então não tinha essa coisa assim de a cultura popular era meio não era muito bem vista, não tinha Uhum. muito acesso assim. O que que Então, para eles, desse momento, nessa época, para eles era bem visto? sei lá, cara, não sei, você se comportar bem, você É. não ter cabelo comprido. Te contar uma história, cara. Eu tinha. É que essa idade, né? Eu tinha 15 anos, tinha uma coisa do visual, né, cara? Então eu tava deixando Aham. crescer um cabelo comprido, assim, pô, tava. Não sei, uma identidade, né? Essa Sim. rebeldia. Daí eu, eu fui num barbeiro, um alemão grosso pra caramba. Fui no barbeiro, cheguei pra ele e falei assim: amigo, só corta as pontas que eu tô deixando crescer, cara. Daí ele falou assim: Pô, eu conheço o meu trabalho. E sentou aqui, lascou, cara, curtinho meu cabelo, não deu nem tempo de caramba. reclamar. O cara, isso aí é cabelo de mulher. E mandou, cortei o cabelo, sabe, Cortou uma tudo. viagem, uma loucura do cara. Caramba, meu. E então foi difícil, assim, essa mudança para Blumenau foi um choque Uhum. cultural muito grande, né, cara? Foi legal, assim, para você sacar uma realidade que tem, que nem tudo são, tudo são mil maravilhas, né? É. Tem umas dificuldades que a gente enfrenta, assim. Mas teve o lance da música, então, que foi legal. De aprofundar o conhecimento de música, de poder praticar e foi nessa fase, assim, entre os 15 e os 19 que eu decidi que, aos 19 anos mesmo, assim, eu decidi, não, agora eu vou ser músico profissional mesmo e tal, e vou seguir esse caminho. Quando você teve essa ideia, você já estava tocando bastante, então. Cara, mais ou menos, que não tinha Uhum. muito trabalho, assim, né, Aham. eu tocava com os amigos, assim, fazia som com
com uma galera em Blumenau, tinha uns amigos, grandes músicos, sabe? Tinha uma galera legal que tocava. Aham. Tinha um amigo meu que era um enxadrista muito bom, um dos maiores enxadristas que tem no Brasil. Por acaso, esse cara do Maranhão, chamava Wagner Borges, por acaso ele foi morar em Santa Catarina. Ele era enxadrista acho que da cidade, assim, foi contratado para jogar xadrez pela cidade de Blumenau. E ele tinha uma cultura muito grande, assim, de música, né? Ele tocava violão, tocava flauta. E por acaso a gente ficou amigo. E eu me lembro que a gente tocava muito, ele ensinou muito, assim, o Wagner. Perdi contato com ele, eu sempre tento achar ele na internet, mas eu acho que ele não é Caramba. de rede social. E nessa época aí você já estava com percussão ou chegou a rolar outros instrumentos também? Então, era uma coisa assim, foi meio... Quando eu tinha 15 anos, 16 anos, eu comecei a trabalhar do lado da minha casa tinha um cara que era o bicheiro do bairro. Eu Aham. comecei a trabalhar no Jogo do Bicho. E no Jogo do Bicho eu consegui guardar um dinheiro para comprar minha primeira bateria. Então, a princípio, eu comecei a tocar bateria. Aham. E daí, quando eu tinha uns 17 anos, eu comecei a ir para Curitiba, ter aula de Curitiba. bateria e aula de percussão. E, por acaso, o professor de percussão meio que me captivou mais, sabe? Ele foi mais... Eu me senti mais à vontade com ele. Entendi. Chama Carlo Bartoloni. E daí eu larguei a bateria e fiquei com lance de percussão mesmo. Cheguei a fazer uns bailes, sabe? O pessoal, quando o baterista o bom da cidade não podia tocar, eles iam... Eu era o último da fila, sabe? Não tinha mais ninguém para buscar. Ah, eu sei Eles iam como lá que me é. buscar, daí pediam para minha mãe se deixava, né? Porque ela era de menor, tal. Então pode levar ele para tocar. Eu me lembro que eu fiz umas 3 vezes isso, fui tocar. Daí ia de um lugar para o outro, assim, tocava até a noite. Daí eles me deixavam em casa, tipo 4 da manhã, tal. Mas foi isso, assim. Mas eu era muito assim estudioso, sabe? Eu ia para uma escola, eu ia para o Colégio Santo Antônio, que era Uhum. uma escola particular, que era difícil, bem dura. Então tinha que estudar muito, assim, um lance de... Não tinha muito espaço para me dedicar à música 100%. Então foi Entendi. quando eu terminei o segundo grau, né, cara, que geralmente eu tinha acho que 18 anos, que era para ir para a universidade. Isso. Eu tirei um ano para só me dedicar a estudar música, e daí com 19 anos eu entrei numa universidade de música. De música. Onde que foi a universidade? O primeiro ano eu estudei em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, Rio Grande do porque foi Sul. a primeira vez que eu estava saindo de casa, e daí tinha meu irmão mais velho, né, morava em Santa Maria, e então já tinha assim uma estrutura, né? Eu podia sair de casa, estava em família. Mas eu fiquei só um ano em Santa Maria, daí no ano seguinte eu mudei para São Paulo. Daí eu tive São Paulo. coragem assim de ir para São Paulo. É, você comentou comigo. Você chegou a ficar quanto tempo em São Paulo? Fiquei 5 anos. 5 anos. É. Até naquela época ela chegou a pegar um pouquinho da cena do forró também, né? Peguei um pouquinho assim, cara. Eu te falei, né, que tinha um lugar na Liberdade. Eu morava na Aclimação, daí tinha um muquinfozinho ali na Liberdade que tinha um forró que era legal pra caramba. Os tiozinhos, né? Assim, não era essa coisa de a garotada ia lá curtir, Não, ainda nessa época nem era. era mais o clássico, assim, né? Isso. Os imigrantes iam, né? O pessoal que veio do Nordeste ia. Então ficava uma coisa bem comunidade mesmo. E, e eu ia no Bar Avenida, né? Que eu Bar te falei Avenida. também. Que na domingueira, né, do Bar Avenida tinha uma banda muito legal, mas eles chamavam gafieira, né? Então não era só forró, misturava tudo, assim, tinha samba, machixe, forró, tal. E me diz uma coisa, aí depois de São Paulo, você chegou a voltar para o Sul ou já foi o momento que você veio para os Estados Unidos? Não, daí eu já vim para Nova York. Já veio para cá? Eu fui de São Paulo, então quando eu saí de Blumenau, né? Eu saí de Joaçaba, fui para Blumenau. Uhum. Blumenau eu fiquei 1 ano em Santa Maria, no Rio Grande do Sul.
Daí eu fui para São Paulo, fiquei 5 anos, e daí eu vim para Nova York. Cheguei em Nova York em 92. 92. E São Paulo, mesmo nessa época, você estava tocando em São Paulo também, além de estar estudando. Eu estudei numa universidade chamada Unesp. Unesp. Daí tinha um grupo de percussão, né, o PIAP, que era o Instituto de Música da Unesp. Então eu toquei numa orquestra sinfônica jovem que chama ah, jovem, acho que é municipal, maestro Jamil Maluf, que é Aham. uma orquestra bem legal assim, de orquestra jovem, que desenvolveu muitos músicos maravilhosos. E eu fiquei nessa orquestra durante 4 anos. Daí eu tocava tímpano, percussão, Aham. xilofone, marimba, essas coisas clássicas, né? E no grupo de percussão do Piap eu tocava a música contemporânea de John Cage, a Milhaud, os compositores contemporâneos de percussão, os brasileiros, e também tocava um pouco de música popular, assim. Tinha um percussionista, o Gelo, em São Paulo, que era muito bom pandeirista, assim, né? Ficava colado nele, também zabumbeiro, daí colei nele. E tinha um cara Aham. também, o Paraná, que era um cara mais de candomblé. Aham. E daí ele tocava os instrumentos de candomblé, ele era organ. E eu colava nele também, assim, enchia o saco dele. Ah, mas Quando você geralmente é é jovem, assim, né, né? cara, você tem essa coisa, né, de querer aprender e tal. Aprender a adquirir o conhecimento, a gente cola mesmo. Exato, então, pô, ficava colado neles, assim. E, e aí você veio pra cá, você falou que foi em 94, 92, 92. Aí você isso. veio pra estudar. Eu ganhei uma bolsa de estudo para estudar com Christopher Lamb, que é um percussionista. Ele é o principal percussionista da New York Philharmonic. Ah, E, e esse cara, ele é um gênio, assim, cara. Assim, uhum. e por ano ele escolhia um estudante por ano, assim, para entrar e estudar com ele. E daí, nesse ano, eu fiz um videotape, mandei para ele e eu fui escolhido, tal. Eu tive o maior Tipo, isso daí já privilégio. foi meio que parte do processo para a escolha, esse videotape, ou É não? que, Você, é que como, como que foi? quando você faz uma audição nos Estados Unidos para entrar numa universidade, você tem que ir pessoalmente, assim, fazer uma audição, sabe? Uhum. Mas como eu não tinha condições de vir do Brasil, eu fiz lá, eu fiz um videotape, deu tocando e mandei para ele, sabe? Foi minha audição, então foi por videotape. Entendi. E daí eu fui aceito, daí eu tinha recebido uma escola, uma bolsa de estudo de uma fundação chamada CAPES, que é do governo brasileiro, que Caso. dá... No caso, eles davam bolsa de estudos. Se nenhuma universidade do Brasil oferecesse um curso similar ao que, no caso, o estudante estava procurando, eles ofereciam você estudar nos Estados Unidos, contanto que o currículo fosse compatível com o currículo brasileiro. Entendi. Então eu fiz toda uma pesquisa assim sobre qual universidade seria compatível com o currículo brasileiro e tal, e daí eu escolhi essa Manhattan School of Music, principalmente por ser em Nova York, né? Aham. Nova York eu sabia que era um centro de música e que seria uma Bem coisa grande, legal. né? É. Maravilha, maravilha. E aí, quando você chegou aqui, começou a estudar, como que Uhum. foi os primeiros anos aqui em Nova York? Até a ideia de criar o Forró in the Dark, Uhum. o tempo de tocar com David Byrne, como que foi esse processo? Tá. Bom, eu cheguei, engraçado, o ano letivo nos Estados Unidos começa em setembro, né? No final do Isso. verão. Porém, eu cheguei em janeiro, eu cheguei no meio do ano letivo. Então foi um choque, porque eu saí do Brasil, estava verão, né? Saí do Brasil dia Aham. 5 de janeiro, verão total. Cheguei em Nova York dia Nossa. 6 de janeiro, neve, frio pra caramba. Então já foi um choque térmico, né? Aham. Saí do aeroporto, tinha neve no chão, frio pra caramba. Nossa. Eu com casaquinho, pensando que é aquela coisa, né? Ah, não, casaco aqui vai dar, tudo bem.
porra, chega aqui, cara, a realidade é outra, né? Assim, casaco não dava. Então, Você já falava um pouco inglês ou não? falava muito mal, cara. Assim, É. eu tinha passado um teste, que você tem que fazer um teste, o TOEFL, Ah, tá. para entrar na universidade. Então, eu fiz 3 vezes o TOEFL para poder passar. Caramba. Então, meu nível assim não era muito legal, não. Então, outra coisa foi a língua, né? Tipo de É. ter que se adaptar a essa língua nova. Mas foi como quando você é novo, assim, quando você é jovem, cara, é tudo parte do seu crescimento, né? Em Uhum. poucos dias você é obrigado a crescer, você é obrigado a aprender a nadar, sabe, cara? A onda Isso. bateu, você tem que sair nadando. E então foi muito legal, assim, era muita. E teve uma coisa muito legal que aconteceu nesse primeiro semestre que eu fiquei em Nova York, o senso de liberdade que você tem. Que quando você chega, acho que em Nova York tem essa coisa muito legal, cara, que realmente você pode ser o que você é, que É. ninguém vai te olhar de um jeito engraçado, ninguém vai te julgar. É. E isso eu senti muito legal. Isso é uma coisa que eu senti assim muito legal, cara, que se você quiser pintar seu cabelo de vermelho e usar batom e sair na rua, bicho, ninguém tá aí para, ninguém vai te falar nada, cara, não tem Ainda problema. mais tendo a diferença de Blumenau, né? Exatamente. Se eu quiser deixar meu cabelo crescer, eu posso deixar que ninguém Já, vai se pô, já importar, era um cara. avanço. E as pessoas te respeitam. Então tem esse negócio que foi uma liberdade muito grande nesse sentido, assim. Por isso que o lance, eu comecei nessa época eu comecei esse processo de realmente descobrir que a música que eu gostava, que eu realmente tinha paixão, é música popular, Uhum. sabe? Eu, apesar de eu estar estudando numa escola de música erudita, a minha grande paixão era música popular, sabe? Tocar samba, tocar forró, tocar rock and roll, tocar, cara, é uma coisa tão bonita, né? Tão forte assim, a emoção mesmo. Mas ao mesmo tempo assim, eu tocava marimba, tocava na escola, tocava na orquestra da escola, que foi tudo muito importante também para a formação musical, sabe? Isso. Aprender a ler, aprender a compor música, a escrever, a transpor, sabe? Então foi tudo, tudo me ajudou, assim, tudo me auxiliou na minha Sim. carreira. E mas voltando assim à sua pergunta, né, a sua questão da adaptação do primeiro ano, no verão tem essa coisa muito forte, né? Em Nova York tem as estações, né, cara? No inverno Isso. é frio pra caramba, se não vê muitas pessoas na rua, ou tem muita pessoa na rua, mas todo mundo assim meio correndo para chegar num lugar Muito rápido, quente, ninguém não tem aquela comunicação, né? não tem aquela comunicação. Porém, no verão, todo mundo fica, pô, todo mundo tira a roupa, fica todo É, mundo, né, de shortinho, de sem camisa, todo mundo se encontra na rua, todo mundo vai pro parque. Então tem essa coisa muito, pô, que a cidade fica viva, né, cara? Fica uma outra isso. coisa. Então eu descobri um pessoal no Central Park assim que tocava samba, cara. Tinha uns brasileiros, tinha uns americanos, tinha uma alemã que tocava. E eu fui tocar com eles, ficava tocando. Todo domingo a gente tocava, daí virou todo sábado, daí virava o dia que pudesse ia tocar, e a gente botava um chapéu e ficava tocando samba, né, cara? E Aquela esse pessoal coisa. ainda tá aqui ou muita gente já. Tem um cara assim, o Amir Ziv, que é um baterista israelense, ele grande baterista, ele mora aqui. É, o resto meio que debandou assim. Tinha Aham. um baterista que é fenomenal, um cara que tocava com o Miles Davis, que ele vinha tocar com a gente, que era o Uhum. Kenwood Denard. Ele é um professor da Berklee School of Music. Aham. Imagina, o cara tocava com o Miles Davis, cara, daí no domingo ele ia tocar samba lá, assim, com a Então, isso molecada. que eu acho legal de Nova York daqui. É legal pra caramba isso. Não tem muito assim, né, ninguém tá aí pra nada, cara, é uma putaria total, todo O mundo pessoal quer se divertir, né? quer se Quer divertir, unir. exatamente. É legal pra caramba, né, cara? E, daí eu comecei a tocar assim, a galera começou a me chamar para tocar, por exemplo, fazia show de batucada com capoeira para casamento ou Uhum. bar mitzvah, tocava num um evento, sabe? Tinha Sim.
Daí comecei a tocar, tocar com essa galera, assim, com os que são os caras, os brasileiros, né? Me lembro, o mestre Loremil Machado, tinha, Loremil, é, daí tinha, foi aí que eu conheci o Davi fazia show também, Cabelo Capoeira, Cabelo, a Tisa, a Mulher do Cabelo, Tiza. O Cabelo tá na Bahia tá agora. na Bahia, né? Morro Grande. Cara, a gente, eu fazia, eu tocava com eles direto, assim, eu ia tocar, geralmente ele tocava surdo, ele tinha um cara que tocava repinique, caixa, daí tocava surdo, daí tinha um cara da cuíca, um tamborim, fazia uma batucada, fazia um show, daí tocava capoeira. E eu comecei a tocar daí no SOBs também, que era o Sounds of Brazil, um Aham. clube que tinha na Houston. Acho que, não sei se existe ainda. Não, existe. Só não Existe, tá né? tão divulgado como anos atrás, né? É, Acho que até apresentações brasileiras já não tá rolando tanto, mas a não tá casa ainda rolando tanto, né? existe. Caso existe. Mas nessa época, assim, 92, 93, cara, Bombava, né? todo domingo, eu acho que era assim, todo sábado tinha música brasileira. Então tinha várias bandas, né, assim, brasileiras. E daí eu comecei a tocar com uma galera nesses sábados, assim, tipo uma vez por mês ia tocar. Aham. E então comecei a tocar, assim, sabe, cara? O pessoal começou a me chamar para tocar. Daí uma vez eu me lembro que tinha na Manhattan School of Music, na escola que eu estudei, tem um departamento de jazz. Isso era legal pra Aham. caramba. Então eu comecei a tocar também no departamento de jazz quando eles tipo na orquestra eles precisavam de percussão. Daí uma vez eu toquei com um baterista Bill Erskine. Bill Erskine? Um cara que tocava numa banda chamada Weather Report, que era um puta baterista. Aham. Daí ele me chamou daí depois que a gente eu fiz o show com ele, né? Que ele foi um dos solistas da orquestra. No dia seguinte, ele me chamou para gravar uma coisa com um vibrafonista chamado Gary Burton, que é um grande Aham. vibrafonista de jazz. Então foi tipo esse tipo de coisa começou a acontecer, sabe? Um caminho assim para você sabe como é que é, né? E meio que uma coisa foi puxando a outra, né? Uma coisa foi puxando a outra, exatamente. E nessa onda, e tipo então, eu estava fazendo meu mestrado, né? Uhum. Que era um programa de 2 anos. Então, quando eu terminei o meu mestrado em dezembro de 93, faziam quase 2 anos que eu não ia ao Brasil. Daí eu fui ao Sim. Brasil, fiquei tipo um mês assim, cheguei lá, tava quase transparente, né, cara, de brancura, brancura total. Tinha que ter maior cuidado, né, para ir para praia. É. Daí, mas pô, é bom pra caramba, né, cara, ficar longe da família, daí voltar ao Brasil. Essa felicidade, né, cara, de reencontrar amigos e família e a cultura brasileira pô, foi muito muito emocionante, né, cara. É, quando eu fiquei um mês no Brasil, daí Um mês. quando eu voltei para Nova York, eu cheguei na minha casa, eu 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 tô te contando agora como eu entrei na banda do David Byrne, que foi a primeira Isso. banda que eu comecei a tocar, sabe? Que eu voltei para minha casa do Brasil, depois de um mês, tinham 7 mensagens na máquina eletrônica, máquina answer machine. Você lembra que não Aham. tinha mais, não existia telefone Não celular. tinha. Eu nunca liguei do Brasil Secretária para eletrônica, a né? secretária eletrônica. Eu nunca Secretária liguei do Brasil eletrônica. para checar minhas mensagens. Nunca iria fazer isso. Daí eu cheguei Aham. no Brasil, cheguei do Brasil, tinham 7 mensagens do manager do David Byrne, dizendo: a Cara, gente vai fazer uma audição para percussionista e queria saber se você está interessado. E, e, e a última mensagem, que é a sétima, o cara falou assim: ó, a audição vai ser amanhã. Se você quiser, liga aqui que a gente manda um tape. O cara já tá de saco cheio, né, caramba, cara? meu. Eu nunca tinha, nunca tinha respondido. Daí eu de caramba, liguei pro cara e perguntei: será que dá tempo ainda?
Daí ele, pô, então chega, corre aqui, pega um tape das músicas, né? Eram 3 músicas que se tinha que tocar. Daí eu peguei as músicas e fui estudar, né, cara? Assim, eram 2 músicas de tocar percussão e uma para tocar vibrafone. Aham. E daí eu fui, Hi Angie, hi, Angie plays with David Byrne. Ah, She's the guitar player with David Byrne. É, sorry, we speak in Portuguese, but you can understand some Portuguese. Gostosa. Ela é a palavra que ela sabe falar. ah. Mas daí eu fui fazer audição com o David e eu toquei as 3 músicas e tinha um baixista da banda, ele falava português, um americano, mas ele falava português, o Paul Sokolov. Aham. E a audição foi legal pra caramba, assim, eles falam, pô, legal, muito massa, pô, bom demais, não sei o que e tal. Daí eu cheguei pro David e falei assim, e aí, David, trabalho é meu? Caramba. Eu, eu sem noção completamente, né? Eu não sabia como funcionava isso. Daí ele ficou todo sem graça, cara. Ele ficou, eu não sei, a gente ainda tem outras pessoas que estão vindo fazer audição. Caramba. Daí eu fiquei, tá bom, desculpa, tal. Daí, Mas já tipo depois, deu um toque, né? Para bom entendedor. meio que eu meio que quebrei um gelo também, assim, sabe? Aham. Daí, eu acho que 1 ou 2 semanas depois, eu recebi uma ligação da manager, me chamando para fazer para ir bater um papo com ela, tal. Daí ela queria Aham. fazer uma entrevista. E daí eu entrei na banda dele, em 94. Então, foi assim, quase do nada, sabe, cara? Eu comecei a tocar E as turnês do David, na época, ele é um artista, né, cara? Muito, muito famoso, que É. tem um público enorme, assim. Então, essa turnê, cara, porra, abriu tanto meu conhecimento, minha ideia de música, de quão forte é música popular, né, cara? Que você toca, Uhum. pô, toca para multidões, sabe? 5.000 Isso. pessoas, assim, e tem uma coisa muito forte, né, cara? Eu nunca tinha experimentado uma coisa tão forte assim. E também nessa turnê que eu a princípio tinha essa ideia de voltar ao Brasil, Sim. mas Já estava acabando o curso, né? exatamente. Mas como eu fiz essa turnê, eu meio que decidi fazer minha carreira em Nova York, sabe? Ficar morando em Ah, Nova entendi. York. Então meio que foi o estopim para você ficar aqui. Foi o estupim para ficar aqui. Também ele me ajudou com um visto de trabalho, né? Que eu tinha um visto de estudante quando eu comecei a Estudante. falar com ele. Daí eu peguei o visto O1, que é o de que eles chamam, né, de habilidades extraordinárias, que eles dão Uhum. para cientistas, atletas e músicos, ou Isso. artistas, né? Não músicos só. Então, foi. Daí eu comecei a morar em Nova York, cara. E nesse show do David Byrne, eu tocava zabumba já. Sério? Cara, Caramba. se botar lá David Byrne, 1994, tem um show que a gente gravou na Itália para uma televisão italiana, e daí eu toco umas 2 músicas com zabumba, uma zabumbinha pequenininha que eu tinha trazido, que a minha irmã trouxe do Brasil para mim. Aham. Ela trouxe, eu fiz ela trazer um monte de instrumento quando ela veio me visitar. E era Ah, uma imagino. zabumbinha 16 da contemporânea que eu tinha, 16. cara, que eu tenho ainda. Tá aqui no meu estúdio, eu te mostro aqui. E, Caramba. eu usava essa zabumba, o David. Caramba. Eu acredito que você foi um dos primeiros a levar a Zabumba para fora também. Pô, Eu ah, imagino que sim. acho que teve antes, né, cara? O Ayrton Moreira, Uhum. Ah, mas eu acho que ainda foi Vasconcelos, bem né? pouco. Assim, não comparando hoje em dia, né? Talvez não, o Ayrton foi mais abrangente, assim, né? O lance Ainda mais dele levando a era, Zabumba para outro ritmo, sem ser o forró, né? sim, pô, eu, pode ser, cara, mas eu não me consideraria pioneiro, assim. Aham.
talvez eu tenha sido o único a tocar zabumba com Red Hot Chili Peppers, né? Que eu fiz mesmo. Então, a gente vai chegar nesse assunto. Tem Eu sei uma que tá, porrada de zabumbeiro tô vendo esperando aqui tem uma essa galera história, do né? fã do Chili Peppers aqui e tal. Aham. E não, mas vamos ainda até chegar no Forró in the Dark. Tá, beleza. E aí, me diz uma coisa, Hum. como que foi, no caso, a sua E aí, escolha Doc? de pensar em levar a zabumba pro show, diante de vários outros instrumentos? É uma necessidade mesmo, cara. Uhum, Assim, a zabumba é um instrumento fantástico, né? Porque ela tem um uhum, lance, um instrumento tão pequeno e móvel, né? Que você pode carregar para qualquer canto. isso. Ele te dá um som de grave e um som de agudo, cara, que você pode tocar qualquer ritmo na zabumba. Qualquer ritmo, se E adapta é, em tudo, né? e é uma coisa, e se tem alguém tocando um shaker, um triângulo, bicho, ali você tem baixo, o bass drum, o bumbo, o caixa e o hi-hat, né? Tá tudo ali, não É. precisa mais nada. Então era uma coisa assim, porque tinha uma parte do show do David que a gente era bem acústica. O David tocava violão, daí Uhum. eu tocava só instrumentos pequenos, sabe? E a gente ficava bem pertinho um do outro. Daí tinha uma música que eu tocava pandeiro, que dava para fazer uma coisa assim meio de um rock and roll no pandeiro. E daí Aham. tinha duas que eu tocava zabumba, que quando ele mostrou a música, eu pensei, esse ritmo, cara, é perfeito. Vai encaixar E, direitinho. e me diz uma coisa, você tinha uma liberdade de criar as coisas que você tocava ou tinha uma intervenção de alguém? Não, tinha liberdade. Isso que era uma coisa Tinha. legal, assim. Aliás, o David, cara, fazendo um parênteses nele, assim, ele é um líder genial, cara, assim, que ele é muito seletivo em quem ele contrata ou Uhum. quem ele chama para contribuir, para trabalhar junto. Mas uma vez que ele te dá total liberdade, cara. Que De bom. vez em quando ele vai falar alguma coisa assim, eu preferiria que você fizesse alguma coisa diferente aqui, sabe? Por Uhum. exemplo, teve uma vez que ele pediu para não tocar um prato numa música. Era tão específico, sabe? Era uma coisa tão. Daí que você. Pô, o cara realmente escuta, né? Ele tem um. Mas o resto, cara, ele deixava. Tipo, ficar à vontade, assim. E te dá essa liberdade de criar, sabe? De Entendi. Que espon- legal isso. espontaneidade, assim. Fica à vontade, quiser experimentar com o instrumento. Uhum. E é sempre assim, cara, é muito legal. Caramba. E Aham. aí, depois de tocar com ele, assim, essa turnê teve um tempo limite, um contrato, assim, para terminar essa turnê. Como que era isso? Então, a turnê, geralmente, é uma coisa assim, a turnê, né, quando você faz uma turnê nos Estados Unidos, é um ciclo de um disco. Assim, Entendi. um artista, nesse caso o David, ele tinha lançado um disco, então ele estava fazendo uma série de shows no mundo inteiro para Uhum. promover esse disco. E geralmente as bandas que eu trabalhei fazem assim, sabe? Então, o ciclo do disco terminou no final do ano de 94. Que, 94. então, acho que no ano de 94, a turnê começou, se não me engano, em março e acabou em dezembro. E a gente deve ter feito 170 shows, alguma coisa assim, sabe? Muitos shows. Então, Entendi. se entra num ônibus, vai de uma cidade para outra. A gente fez duas que eles chamam legs, duas turnês nos Estados Unidos inteiro e Canadá, daí duas na Europa. Foi para a Europa duas vezes e ficou em vários países, foi até a Rússia, foi todos Entendi. os países da Europa, em várias cidades. E também foi para a América do Sul, né, com essa turnê. Acho que a turnê, a princípio, ia continuar, ia para ia tocar em acho que Austrália, Nova Zelândia, mas cancelou, que eu não me lembro os detalhes, me lembro que não foi. É, e
Então, chegou no final de ano de 94, a gente não sabia se em 95 ia continuar a turnê, mas acho que em janeiro de 95 ele mandou uma carta para a gente dizendo assim, a turnê parou, eu vou continuar fazendo outros trabalhos, tal. Uhum. Obrigado, agradeceu, sabe? Foi uma coisa. Daí eu mandei uma carta de volta para ele, pô, agradeci pela experiência, que foi uma experiência genial, né, cara? Imagino. E daí eu voltei para estaca zero, meu amigo. Aí você já não Que, estava mais sem nenhum projeto. aí daí eu tava em Nova York, aqui essa coisa que nem você sabe muito bem como é que é, assim, tipo, vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Daí daí eu ia tocar no coffee shop, ia dar canja, sabe, ia tocar no Central Park, e aos pouquinhos foi fazendo as coisas, foi desenvolvendo, assim, Uhum. eu comecei com os amigos, eu morava na rua 123 com a Broadway, e perto da Columbia University. Uhum. E daí com os amigos que moravam ali perto, a gente fez uma banda, tipo, chamava ISM, ISM. Uhum. Uma banda de rock and roll. Tinha uma cantora de Boston que era genial, Carolyn Kelly. Tinham dois baixistas, dois bateristas, eu no caso era um percussionista, um outro baterista e um Uhum. cara que tocava trompete. E a gente começou a tocar na cidade, música autoral, assim, sabe? A gente compunha as Entendi. músicas. E, e ao mesmo tempo eu comecei a trabalhar, sabe? Voltei a fazer esses shows de samba, comecei a tocar em boteco, comecei a tocar timba, lance de timba, né? Tocar timba com um cara que fazia voz e violão. Assim, comecei a, sabe, o que pintasse para pagar Uhum. aluguel, né? Pegar tudo. Pegar tudo. Que eu comecei a aprender um novo aprendizado, sabe? Porque quando você está em turnê, você está protegido, você recebe um salário, você tem toda uma Uhum. proteção, né, cara? Mas quando você... Ah, o Gigante. E aí, Gigante? Gigante é um grande baixista lá do Rio. Quando eu comecei tipo, um novo aprendizado, cara. Comecei a aprender também me apresentar para as pessoas que eu não conhecia. Entendi. Eu conheci um engenheiro chamado Pat Dillett, que eu até ouvi o Pat, acho que ele estava na live aqui, não sei se ele ainda está. Pat Dillett, are you there, my friend? Mas o Pat, ele é um grande engenheiro, assim, ele trabalha muito com o Arthur Lindsay, e ele é um cara que mixou e gravou os discos do Carlinhos Brown, e da Marisa Monte, o Disco Mais, ele gravou muito na Nava Vasconcelos. Caramba, legal. E a gente ficou amigo, ele que também assim me ajudou muito nessa nova fase Uhum. quando eu cheguei em voltei, né, da turnê com o David, que eu tive que recomeçar a construir. E através dele eu entrei numa banda chamada Lounge Lizards, que é uma banda de punk, de jazz punk. Jazz Que punk. Lounge Lizards o líder do Lounge Lizards é um cara chamado John Lurie, que ele é um saxofonista e ator que fez vários filmes de um ator chamado Jim Jarmusch, Uhum. bem de uma cena downtown assim de Nova York, que tocava muito num clube chamado Knitting Factory, que era um clube de downtown music, de música bem avant-garde, bem mas muito influente no mundo inteiro, sabe? Uma música Uhum. que tem muita influência no mundo inteiro, assim, que tinha uma estética muito forte. E eu então entrei nessa banda do Lounge Lizards e fiz várias turnês na Europa, gravei muitos, ele fazia muito soundtrack para filme, então gravei soundtrack para filme. Então sabe, o leque foi Hum. se abrindo assim, então Foi não era só abrindo. música brasileira, sabe? E também tinha uma coisa assim, começou uma noite de música brasileira todas as segundas-feiras no Café Uá. Café Uá. Não sei se tu já ouviu falar do Café Uá. Não sei se era do Ah, tempo eu, quando eu você chegou em toquei Nova com o York. Felipe, acho que foi o ano passado, a gente abriu o show do Seu Jorge lá.
Ah, sim, cara. Pô, No massa. retrasado, alguma coisa tipo assim. Sim. Pô, o Café One é um café, cara, que Jimi Hendrix tocou, E Bob ali tem Dylan nome, hein? tocou. Um dos lugares clássicos, assim, do É, West Village, né? Então, virou as segundas-feiras, eles fizeram uma noite brasileira e virou muito, muito sucesso, assim. E tinha uma galera, era uma banda, era o Carlos Darcy, foi o trombonista, tinha o Pedro Baby, que era o filho do Pepeu Gomes, da Baby uhum, Consuelo, era o guitarrista, tinha o Robinho, tocava guitarra, o Renato Braza, batera, o Zé Grey, baixo, segredo. ah, eu tocava percussão, daí tinha o Didi Gutman, que era um tecladista, e daí depois entrou um outro tecladista, um cara da África do Sul, cara, que era genial, que tocava com a banda do Paul Simon. Daí tinham várias cantoras, tinha a Vanessa Falabella, tinha a Marianne Ebert, é, ah, tinha a Bárbara Mendes, daí depois de um tempo teve a Joana Duar. Teve Uhum. uma geração de músicos assim brasileiros que passou por essa banda. O, e eu toquei, acho que por 4 anos eu toquei nessa banda, que foi muito legal É, também. Sabe, foi uma outra escola, sabe, mais uma escola assim de tocar. Então era uma banda assim tipo top 40 de música brasileira, sabe? Tocar muito entendi. samba, tocar as coisas do Tim Maia, funk Uma brasileiro. coisa mais misturada dos ritmos brasileiros mesmo, eu tinha uma, uma linha a seguir mesmo. Era meio variado, assim, sabe, cara? Tinha samba, tinha uns sambas que a gente samba lento, daí samba de escola de samba, tinha. Era uma mistureba, sabe? Tinha É, um pouco de axé, sabe? Porque era entendi. meio que um apanhado, assim, cara. É, Cada desses cantores tinha meio um repertório deles. Tinha Milton Nascimento, sabe? Tinha coisa. Era bem misturado. entendi. Jorge Ben. E, e nessa época, assim, cara, eu já tinha essa coisa de tocar. Eu adorava, né? Eu adoro forró, cara. É uma coisa de. Uhum. Para mim, assim, eu te falo uma coisa. Tem uma música que a gente escuta para. Como eu trabalho muito com música, então eu escutava muita música, né, cara, para aprender, para Claro. ficar muito Uhum. ligado no que está acontecendo com música, para aprender os ritmos. Mas a música que eu gosto mesmo, cara, de quando você vai limpar a casa, que você bota aquela música para limpar a casa, é forró, cara, sabe? Forró, Forró. samba. Bicho, eu adoro, né, cara? Pô, Jacques do Pandeiro, cara. Então nessa quarentena você está escutando bastante forró, então. Pô, bastante forró. Ah, porque agora eu tenho criança, então tem que também dividir com É, elas, cara. claro. Mas eu toco, cara, elas gostam, sabe? A criançada já vai crescer no Poxa, vai forró. crescer, cara. Pô, eles têm que respeitar, né, cara? Que eles têm opinião e Claro. têm gosto e tal. Mas eu sempre boto pra eles, então eles sacam. E, mas nessa época, então, eu já tinha essa coisa do forró muito forte, né, cara? Eu tinha a ideia muito de, pô, tocar, fazer um lance assim de Luiz Gonzaga em Nova York mesmo, que Entendi. ninguém dava muito atenção. Tinha essa coisa muito de tocar, tem uma coisa muito forte, né, de Brazilian Jazz. Não sei se você já percebeu isso, mas Uhum. tinha um mercado assim muito forte de Brazilian Tem, Jazz eu percebo, tem isso. Uhum. ah, e já era uma coisa muito forte assim. Tinha um mercado já estabelecido de porque acho que como aproveitava o rabo de foguete assim do É, jazz, né? Então o Brazilian Jazz encaixava no mercado já. O forró entendi. não, cara. O forró era meio uma coisa muito, ah, como posso dizer, Uma coisa mais underground também. uma coisa mais underground, sabe? Uhum. Então, ah, quando o Forró in the Dark nasceu, era a ideia mesmo assim de fazer uma coisa de forró assim único, sabe? Não misturar, não ser Brazilian jazz, não ser
de ser forró mesmo, para as Mas, pessoas dançarem mesmo, entendi. sabe? Caramba, cara, tô vendo aqui já é 10 para 5, 10 para 6. Isso. Caramba, falando pra caramba. E me diz uma coisa. Então, quando vocês montaram o Forró in the Dark, nesse mesmo período, no início, você ainda estava com essa banda dos brasileiros, tocando jazz, ou não? Aí já saiu e já Não, essa eu começou, já tinha saído, já tinha porque saído. em 2000, eu acho que eu fiz essa banda dos brasileiros de 97 até 2000. Daí em Ah, tá. 2000, o David Byrne me chamou de novo para fazer uma turnê novamente. Aí rolou Daí, outra turnê. daí rolou outra turnê. Daí nessa turnê eu fiquei mais, acho que um ano e meio viajando. Daí quando eu voltei dessa turnê em 2002, foi quando eu montei, quando aconteceu o lance do forró, que foi sem querer, assim, cara, que eu te falei, né, que a gente, o Nublu, que é o clube que a gente tocava forró, ele tinha recém aberto, fazia um mês mais ou menos, e eu Aham. conheci o dono, o Will Han, e era meu aniversário no dia 16, né, de 16 de outubro, e Uhum. eu ia fazer uma festa, pedi para o Will Han para ceder o espaço, e eu chamei toda a galera, os meus amigos músicos, e na época eu conheci o Rob Curto. O Hobby Rob curto, Curto já tocava, né? sanfoneiro. Tinha um repertório de forró, tocava o Uhum. tinha, não um repertório gigante assim, mas ele tocava várias coisas, né? E eu passei para um guitarrista amigo meu, o Smokey Hormel, que é um grande guitarrista americano. Passei para ele o repertório de forró e disse: aprende essas músicas que a gente vai tocar no meu aniversário. E então nós três, a gente sabia o repertório. E toda a Entendi. galera, os outros que vieram, eu falei para eles assim: tá bom, hoje à noite a gente vai só tocar forró, mas presta atenção, não toca o instrumento, toca a música, sabe? Falava assim: se quiser tocar saxofone, pode tocar, mas não toca saxofone, toca forró, toca música, sabe? Era uma coisa assim Pra não sair muito, né? para não sair muito, né? Fica na É, história do forró. E a história, e a ideia é todo mundo dançar, sabe? Botar todo mundo para é. dançar. E, cara, foi genial, deu super certo. Todo mundo curtiu, todo mundo que tocou curtiu, e todo mundo que estava na festa curtiu porque dançou. Gostou. Então, a gente falou, então vamos fazer de novo. Em 2 semanas a gente faz de novo. E daí acabou virando uma coisa semanal. Assim, dentro de 2 meses já era uma coisa assim semanal e Uhum. lotava todas as vezes. Daí Mas aí já mas já tava rolando a pretensão de já ter a banda Forró in the Dark ou não? Foi uma coisa que foi acontecendo. foi acontecendo, cara. Foi um processo assim. O que aconteceu a princípio foi que, tipo, em 3 meses, o New York Times foi e fizeram uma matéria sobre a gente. Então, saiu uma Entendi. matéria. A partir dessa matéria, então, meio que bombou, sabe? Porque foi muito. Daí o New Yorker, a revista New Yorker foi e, Uhum. sabe, eles tem uma coisa muito tradicional em Nova York, eles fazem um desenho. Tem um cara que faz um cartoon da banda. E eles Sim, fizeram um cartoon da gente que apareceu no New Yorker. Que é outra coisa, assim, que até o nosso cartoon tá num livro, que eles editam um livro a cada 10 anos. Eu acho que eles fazem um livro dos cartoons do Nova York. Então, acho que a partir desse momento, assim, virou uma outra coisa, virou uma coisa séria, sabe? Daí eu entendi. comecei, daí foi meio que natural, assim, foi selecionando os músicos e quem se encaixava no perfil do forró que a gente estava fazendo e quem não. E naturalmente foi meio que a gente foi formando um núcleo, sabe? Uhum. E que no princípio tinha um lance da sanfona e que aos poucos a sanfona foi cedendo espaço para a guitarra e quando o Jorge chegou acho que em 2004, que virou o pífano mesmo. Então, Aí, uhum. daí foi uma coisa assim, realmente assim, já não era mais sanfona, mas sim um lance do pífano. Aí o Rob já tinha saído. O Rob já tinha saído. Entendi.